mais um programa ASP-UF em Ação, graças a uma parceria entre a ASP-UF e a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense. Hoje vamos tratar do tema Conselho Municipal de Juventude do município de Niterói. E temos o prazer de contar com a presença do jovem Rafael Costa, que é o presidente do Conselho, a quem agradecemos de estar conosco para este programa. Rafael, conta-nos um pouco como é que iniciou o Conselho, a lei que o criou e como é que ele foi constituído. Ok, primeiro agradecer o convite, professor, uma alegria estar aqui, poder conversar um pouquinho sobre o Conselho Municipal de Juventude com o senhor e com todos aqueles que nos assistem nesse programa da ASP em Ação. O Conselho Municipal de Juventude ele foi criado aqui em Niterói em 2008, na Lei 2528, de 2008, por iniciativa da Prefeitura de Niterói, do prefeito que na época era o Godofredo, e que tem o objetivo de ser o órgão dentro da administração pública que vai ouvir a juventude, que chama os diferentes setores da juventude, organizações, movimentos, coletivos e todos os jovens em geral para participar da construção de políticas públicas de juventude. A gente sabe que hoje no Brasil existe um problema na democracia muito grande, um problema de crise de representatividade e muitas vezes a democracia ela acontece a cada 4 anos. A gente vai, a gente vota e depois não sabe o que acontece mais com a política. E os conselhos, chamados conselhos paritários, conselho de juventude, conselho de educação, conselho de saúde, em todos os níveis, municipal, estadual e federal, são espaços onde a sociedade civil, ou seja, eu, o senhor e todos nós, somos chamados a construirmos juntos políticas públicas dos diferentes temas. Dizer onde que tem que ser aplicado o recurso, onde que tem que ser aplicado o dinheiro, quais tipos de programas que são prioritários, e é para isso que existe o Conselho Municipal de Juventude. E esse conselho, como é que ele é constituído no sentido da composição de seus membros? Certo. Quantos são eleitos? É um conselho paritário? Sim, e o Conselho Municipal de Juventude de Niterói, a partir dessa lei de 2008 que o instituiu, ele é um conselho paritário formado por 24 membros, sendo 12 da sociedade civil e 12 indicados diretamente pela prefeitura. Nós temos, para as cadeiras da sociedade civil, representantes de movimento estudantil, de movimento comunitário, que são as associações de moradores, entidades que trabalham com educação, cultura, comunicação, esporte, enfim. Há 12 cadeiras temáticas para organizações que atuam naquele tema. Da mesma forma, há 12 cadeiras da prefeitura para a Secretaria de Educação, de Cultura, Educação e por aí vai, para trabalhar com todos aqueles que atuam diretamente com a juventude. Os conselheiros, então, eles são eleitos a cada 2 anos, as entidades elas se candidatam, aquelas que vencem a eleição para aquela cadeira específica, elas indicam os seus representantes, o seu conselheiro e o seu suplente. Eu fui eleito na cadeira de Segurança Pública pela Pastoral da Juventude, que é o trabalho da Igreja Católica com os jovens. E estou lá como conselheiro e no ano passado também fui eleito como presidente do conselho. Você também é estudante da UF, Sim. De Direito. E isso, evidentemente, leva também outra bagagem para o Conselho, não? Sim, com certeza. Eu faço Direito na UF, então convivo diariamente com o ambiente acadêmico, universitário da UF, que é a maior faculdade de Niterói. Isso acaba favorecendo o trabalho do Conselho Municipal de Juventude de trazer esses jovens que estão nas faculdades, nas escolas. Também a atuação da Pastoral da Juventude também contribui muito, porque a gente trabalha diretamente com jovens de periferias. E é muito importante que nesses conselhos estejam atuando não só aqueles jovens politizados que já atuam em movimento, organização, mas principalmente nosso foco desde o ano passado é trabalhar com a juventude desorganizada. Aquele jovem que não participa de nenhum movimento, de nenhum coletivo, mas que também tem voz e quer ser escutado. Então a gente tenta fazer um conselho não muito burocrático, um conselho sem formalidades, um conselho sem uma agenda pesada e um conselho que debata diretamente assuntos do jovem. Transporte, educação, trabalho, como é que o Conselho pode ajudar a vida dos jovens de Niterói? Esse é o nosso principal objetivo. E entre os lastros que você tem, na sua experiência, você foi um dos representantes do Brasil no Congresso Mundial de Jovens feito pela ONU. Isso, perfeitamente. Em virtude desse trabalho com o Conselho Municipal de Juventude, com a Pastoral da Juventude e outras organizações ligadas a um trabalho de promoção de combate à pobreza no estado do Rio de Janeiro, eu fui chamado no passado para representar o Brasil
na chamada Assembleia da Juventude da ONU, que acontece todos os anos, no mês de agosto, em Nova York, na própria sede da ONU. Então, todos os anos há uma delegação de cada país. No Brasil, há 20 jovens, que são 20 jovens lideranças do Brasil inteiro, de norte a sul do nosso país. E eu fui chamado no passado para participar dessa delegação, convidado pela própria ONU para representar o Brasil. E foi um momento muito interessante, onde nós discutimos programas com jovens do mundo inteiro, com jovens do Oriente Médio, da China, dos Estados Unidos, da Europa, para poder contribuir, a juventude contribuindo com a construção de um mundo melhor. E me diz uma coisa, as reuniões, como é que elas acontecem? Qual é a periodicidade, qual é a pauta, como é que funciona? O Conselho se reúne mensalmente, a gente precisa todo mês marcar uma reunião. Nós hoje, 2018, decidimos que vamos fazer reunião toda primeira quinta-feira do mês. Então, inclusive, se tiver algum jovem ou pessoa que atue com juventude aí nos assistindo, pode participar. A reunião é sempre toda primeira quinta-feira do mês. É na chamada sede dos conselhos, que fica na rua Coronel Gomes Machado, número 259. Depois eu posso repetir no final para reforçar esse convite, mas é muito importante a participação da juventude nessas reuniões que são mensais. Nessas reuniões, nós discutimos o que a prefeitura tem feito para os jovens, para a juventude da cidade, damos sugestões daquilo que pode ser melhorado, fazemos críticas, fazemos encaminhamentos. Também é um momento que a prefeitura tem, através dos seus representantes, de apresentar quais são os programas que têm sido feitos para os jovens da cidade, de dar prestação de contas, de dizer os investimentos que estão sendo destinados, e oportunidade para nós, sociedade civil, jovens que vivemos no dia a dia a realidade dessa cidade, dar contribuições. Olha, esse dinheiro que está indo para cá, podia ir para lá, né? Esse dinheiro que está sendo muito investido na região X, é melhor ir para essa região. Então, a gente consegue, nesse conselho, contribuir para a política municipal de juventude. Tanto é que o conselho ele ficou durante cerca de 5 anos desativado, ou seja, existia no papel, mas não existia na vida real, não tinha reunião, não tinha presidente, não tinha estrutura. E de fato isso foi muito ruim para a política municipal de juventude, porque não havia participação da juventude dentro do poder público municipal. E desde o ano passado, quando a gente reativou o Conselho Municipal de Juventude, isso tem contribuído muito para a política municipal de juventude, para os programas sociais. Já são vários programas que têm sido feitos por conta desse foco na participação social de nós jovens dentro da cidadania. Uma das críticas que a gente às vezes ouve é que os conselhos municipais constituídos, como eles têm 50% de integrantes do município designados pelo prefeito e 50% da sociedade civil, que esses conselhos correm o risco de serem cooptados pelo município, e aí, em vez de serem conselhos do município, são conselhos atrelados ao prefeito, à administração. Aí eu lembro o seguinte, há pouco tempo, o prefeito de Niterói fez uma campanha para que a população aprovasse o armamento da Guarda Municipal. O Conselho Municipal da Juventude se pronunciou contra o armamento. Sim. Qual é, vamos dizer assim, a dinâmica que ocorreu no Conselho para que isso pudesse acontecer? Essa é uma realidade muito triste no Brasil inteiro, porque os conselhos paritários, que são dentro da administração pública, dentro do poder público, o espaço de participação da sociedade, já começa fragilizado porque metade é do governo. E o que muitas prefeituras, governos fazem, o que é muito triste, é de, como o senhor falou, aparelhar, cooptar. Então aquelas cadeiras que seriam da sociedade civil, que deveriam ser independentes, autônomas, elas também vão ser aparelhadas e dominadas pela visão do partido que está no poder. Isso é muito triste, porque isso emperra a participação livre da sociedade, e o jovem que vai no conselho e vê que está tudo ali carta branca, né? Ele não vai querer participar, não vai querer voltar, e aí a gente tem um retrocesso na democracia no nosso país. E a gente está conseguindo fazer com que o Conselho Municipal de Juventude seja um conselho realmente independente. Nem oposição, nem situação. A gente não está lá para fazer o conselho para criticar apenas a prefeitura, mas também não para dizer amém a tudo que o prefeito faz. Então a gente analisa o que a prefeitura tem feito, olhamos os programas, as iniciativas e temos uma reflexão crítica, tentando sugerir, elogiar e também colocar outras propostas. Nesse caso do armamento, isso realmente aconteceu.
todos os conselheiros da sociedade civil se manifestaram contra o armamento, então a gente decidiu fazer uma nota pública do Conselho contra o armamento da Guarda Municipal, porque a gente compreendeu que isso não ia resolver o problema de segurança, muito pelo contrário, mais armas nas ruas iria prejudicar, iria tensionar ainda mais a realidade social, ia causar mais conflitos, a Guarda Municipal ia perder o seu papel de ser um agente preventivo, de mediador de conflito, ela estaria exposta à violência, aos conflitos armados, e as principais vítimas dessa realidade são os jovens. Hoje nós temos uma realidade muito triste no Brasil, onde 7 jovens morrem assassinados por dia no nosso país, em conflitos de armas de fogo nas periferias, nas favelas, no interior, principalmente por conta da política de combate às drogas. Então a gente sabe que o jovem ser muito vitimizado caso a Guarda Civil fosse armada. Então a gente fez uma nota contra esse armamento, fizemos uma mobilização, conscientizamos vários grupos jovens e movimentos de juventude para que a gente votasse no dia do plebiscito contrário ao armamento da Guarda Civil. Isso mostra realmente que o Conselho tem tido uma postura independente de apoiar aquilo que é bom, mas também de ser crítico daquilo que vai prejudicar a vida da população. Que bom. Bom, quer dizer que é um conselho que tem uma certa autonomia, sim, identidade de atuação. E os partidos políticos, eles têm procurado, diríamos assim, interferir nas discussões e votações e cooptações. O Conselho de Juventude tem tido uma postura tão forte, tão independente, onde os conselheiros têm sido tão preocupados em mostrar suas posições e defender suas convicções, que isso talvez intimide alguns partidos, alguns interesses de tentar cooptar o Conselho, porque vê naquela juventude uma juventude que não vai se vender, que não vai se deixar levar por uma troca de cargo, por um apoio político. Então, há participação de partidos políticos no Conselho, uma participação legítima dos partidos que são forças da sociedade, que têm sua legitimidade total para participar, colocar aquilo que eles acreditam, mas não houve até agora nenhuma tentativa de cooptar. Há disputas políticas que faz parte do jogo político, mas o Conselho consegue se manter isento nessa disputa e lutar por aquilo que é bom para a juventude. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco, tratando do Conselho Municipal de Juventude do município de Niterói, com a participação, a presença do seu presidente, Rafael Costa, e damos um rápido intervalo. Daqui a pouquinho vamos ao segundo momento dessa mesma discussão. Obrigado. Sequência a nosso tema Conselho Municipal de Juventude, contando com a presença do seu presidente, jovem Rafael Costa. No primeiro bloco, você começou explicando que houve uma lei municipal que criou o Conselho, e o Conselho então se constituiu via eleição dos grupos organizados da sociedade. E vocês estão numa luta de uma mudança dessa lei, de uma nova lei municipal, que é uma luta que é travada diretamente na Câmara Municipal. Isso, Como é que acontece isso? Porque a lei de 2008, que criou o Conselho Municipal de Juventude, ela foi um avanço, evidentemente, para a política de juventude, porém, essa lei criou um conselho que não era deliberativo, assim, apenas consultivo. Nós temos em Niterói conselhos como de meio ambiente, de educação, de cultura, que são conselhos deliberativos, ou seja, eles de fato têm poder de decisão naquilo que a prefeitura vai fazer ou não vai fazer. A prefeitura ela tem
um recurso financeiro, um exemplo, e o conselho que pode decidir se aquele recurso vai para qual programa. E o Conselho Municipal de Juventude ele tem uma força muito importante como sugestão. Então, quando a gente dá uma opinião, é claro que a prefeitura ela respeita, ela vem tido essa postura de respeitar o papel do conselho, porque o conselho é uma força social muito grande na cidade, muitas entidades muito representativas e capilarizadas entre a juventude de Niterói, de norte a sul do nosso município, porém, o conselho ainda é consultivo e não deliberativo. Então a gente está nessa luta para que o conselho seja um conselho deliberativo. É só uma mudança nessa lei, que nós estamos agora em diálogo com a Câmara de Vereadores. Nós fizemos ano passado, conseguimos uma grande conquista, que foi criar a Frente Parlamentar pela Juventude. Nós conseguimos reunir 9 vereadores de diferentes partidos e visões ideológicas numa mesma frente parlamentar. É um projeto de lei no qual todos eles os 9 vereadores assinaram, e eles se comprometem, então, a estar à disposição do Conselho de Juventude para defender na Câmara Municipal, no Poder Legislativo, as propostas que saiam do Conselho Municipal de Juventude. Então nós já criamos esse projeto de lei, esse projeto de resolução, criamos a frente parlamentar, conseguimos articular esses 9 vereadores, vamos agora, nas próximas semanas, lançar essa frente parlamentar, e a partir desse lançamento da frente parlamentar vamos conseguir colocar em debate a nova lei do Conselho para que ele seja um Conselho deliberativo. Muito bom. E seguramente vocês têm outros projetos também na frente de luta, não? Sim, nós durante o ano passado nós focamos bastante no projeto do meio passe universitário. Foi algo que surgiu, uma campanha que precede o próprio Conselho, né? Nós sabemos que muitos movimentos lutam há muito tempo pelo passe livre da juventude, por o direito aos jovens de ter acesso aos meios de transporte. Inclusive aqueles protestos de 2013 tinham como tema que sustentou, que provocou o aumento da passagem. A gente sabe que os jovens, sobretudo os jovens de periferia, eles não têm acesso aos seus direitos como educação, cultura e lazer, porque não tem dinheiro da passagem para conseguir ir num projeto, para conseguir ir numa escola, para conseguir ir numa praça, para ter um momento de lazer. Ele deixa de ir porque ele não tem R$3, R$4 para conseguir pagar aquela passagem. Então, o Fórum Municipal de Juventude, que junta diversas entidades de jovens da cidade, em 2015 lançou a campanha A Juventude Pede Passagem. Nós fizemos debates, oficinas, fizemos um festival no Horto do Fonseca para lutar pelo passe livre da juventude. Após essa campanha A Juventude Pede Passagem, conseguimos convencer e o prefeito se comprometeu a criar o meio passe universitário. Então ele mandou um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, logo no primeiro dia do seu novo mandato, criando o meio passe universitário. Nossa luta sempre foi pelo passe livre para a juventude, principalmente a juventude periférica. A gente sabe que as empresas de ônibus têm capacidade de dar essa gratuidade para os jovens, porque inclusive a CPI do ônibus já provou que há muitas irregularidades e manipulações grosseiras no preço da passagem, então a margem de lucro das empresas de ônibus ela é imensa, que permitiria a gratuidade para os jovens de periferia, mas a gente já acha que o meio passe ele já é um avanço, já é uma conquista, é melhor o meio passe do que o passe integral, do que tudo, então já é uma conquista muito grande, que nós estamos nessa luta agora. E hoje estamos na espera da Secretaria Municipal de Planejamento, a CEPLAG, que precisa enviar para a Câmara de Vereadores um estudo de impacto orçamentário, porque a Câmara de Vereadores não pode criar uma lei que vai aumentar o orçamento do município sem um estudo do impacto que a CEPLAG que faz. E a CEPLAG já está há 4 meses sem fazer esse estudo. Então estamos na cobrança, na pressão, para que a CEPLAG envie esse estudo de impacto orçamentário para a Câmara de Vereadores e com esse estudo vamos nos mobilizar para conquistar o meu passe universitário. Nós fizemos uma audiência pública no ano passado, em outubro do ano passado, que lotou a Câmara de Jovens, deu mais de 200 jovens na Câmara de Vereadores, mobilizados pelo meu passe universitário. Temos já apoio de vereadores, falta então esse estudo de impacto para poder aprovar esse projeto. Seguramente há interesses das próprias empresas, que são também empresas que patrocinam eleições. Sim. Então esse impasse deve ser muito sério, muito difícil de ser superado. Bom, mas você é estudante da UF, faz a faculdade de Direito. Uma das observações que a gente faz muito e ouve muito em Niterói é a articulação, integração de esforços entre a universidade e a municipalidade, entre a municipalidade e a universidade. Como é que você viria isso olhando
a UF dentro de Niterói. Sim, nós do Conselho a gente luta muito para que haja uma integração com a UF, também com outras faculdades da cidade. Só na UF são 33 mil alunos, então é um número muito grande de jovens. Temos no nosso conselho, a grande maioria dos conselheiros são alunos ou ex-alunos da UF. Temos assento, inclusive o próprio DCE participa ativamente do Conselho Municipal de Juventude. Então a gente sempre busca ter esse diálogo para que os jovens universitários consigam também influenciar nas políticas públicas. O meio passe universitário ele é uma prova de que o Conselho e os jovens universitários têm tido um diálogo muito forte. Eu acredito realmente que a gente precisa avançar muito nisso. Infelizmente, hoje, a integração, a articulação entre a UF e o município, ele é muito pontual, ou seja, ele fica em pequenos momentos específicos ou muito pessoal. Ou seja, depende do envolvimento pessoal e às vezes partidário entre aqueles que estão à frente da UF e aquele que está à frente da prefeitura. Então a gente precisa conseguir fazer com que essa articulação não seja nem pontual nem pessoal, seja uma articulação institucional, independente do prefeito, do reitor, do coordenador de cada curso, que haja uma relação orgânica, institucional, entre a faculdade, entre a UF, que é a nossa universidade federal, que é muito forte na nossa cidade, e o próprio município. A gente sabe que a UF produz muita pesquisa, muito projeto, todos os cursos têm coisas para contribuir para a cidade, muitas políticas públicas que os gestores ficam batendo cabeça durante anos para conseguir chegar a conclusões. A UF já tem projetos fantásticos, já tem levantamentos ótimos, já tem estudos que poderiam subsidiar e conseguir construir políticas públicas para o município. Então muitas vezes a gente fica batendo com um murro na ponta da faca, acho que a expressão é essa, e quando a gente poderia estar avançando e potencializando nossas políticas públicas por causa da UF. Então é muito importante que haja uma política de articulação institucional. Seria importante, por exemplo, que os cursos da UF assinassem convênios com as secretarias municipais, é um exemplo. Porque assinando um convênio de longo prazo, a gente não fica mais preso na pessoalidade nem na pontualidade. Então a gente consegue fazer com que a Secretaria de Urbanismo assine um convênio com o curso de Arquitetura e Urbanismo e os dois criem ali um diálogo permanente de construção de política pública. Isso a UF ganharia e o município ganharia muito também. E o lucro de recursos seria muito grande, tanto na prefeitura como na universidade. Exatamente. Rafael, vocês têm uma previsão de realização de conferência municipal de juventude. Para quando é isso e como é que é pensada essa conferência? Isso, A lei que criou o Conselho de Juventude, ela determinou, ela diz que o Conselho precisa convocar a cada 2 anos a Conferência Municipal de Juventude. Nós pensamos em não convocar, porque normalmente a conferência é convocada porque é uma convocação nacional. Então a Conferência Nacional, depois a Conferência Estadual e a Conferência Municipal. O nosso governo federal não convocou a Conferência Nacional, então tudo indicava que nós não iríamos fazer a Conferência Municipal aqui em Niterói. No entanto, nós, os conselheiros e outros jovens que participam das reuniões do Conselho, pensaram que é importante a gente conseguir criar em Niterói políticas institucionais de juventude. Como assim? É preciso que a gente coloque na lei o que o município tem que fazer para a juventude que independa do prefeito, do gestor, quem que está à frente naquele momento da prefeitura. Então a gente decidiu propor a criação do Plano Municipal de Juventude, ou seja, criar uma lei que estipule quais são as metas que o município tem que ter para a juventude. Então, em educação, é lei que o Conselho, em 10 anos, resolva o problema tal. Em cultura, é lei que o município resolva o problema tal. E por aí vai, todos os eixos da juventude, colocando na lei. Esse é o Plano Municipal de Juventude. E para que a gente consiga construir o Plano Municipal de Juventude, é importante que seja uma construção colaborativa, plural, que todas as juventudes da cidade, desde aquele jovem que participa do movimento estudantil até o jovem lá do Caramujo, que nunca ouviu falar em partido político, toda a juventude seja chamada, convidada a construir esse plano municipal e dizer quais são as metas que o município tem que ter. Então, nós convocamos a Conferência Municipal de Juventude, que vai ser no dia 25 e 26 de maio, 25 é uma sexta-feira, onde teremos a abertura à noite, e no dia 26 de maio, o sábado inteiro, teremos grupos de debate, plenárias, momentos de discussão, para que os jovens discutam quais devem ser as metas do município. Então nós teremos a conferência para construir o Plano Municipal de Juventude. Como é que o jovem que quiser participar, como é que ele vai proceder? Ele vai se dirigir ao Conselho Municipal da Juventude? Isso, nós estamos em organização da nossa conferência.
a equipe de inscrição já está planejando isso e nós teremos um formulário online, um link online, onde todo jovem da cidade, independente se participa de algum movimento ou não, ele poderá acessar esse formulário online, fazer essa inscrição e ser delegado, e ter direito a voto nesta conferência. Estamos chegando quase ao final do programa, mas de repente você, como presidente do Conselho, queira acrescentar algum elemento que ainda não deu oportunidade para a gente conversar. Fique à vontade. Sim, obrigado, agradeço. E é muito importante, eu acho que o mais importante que a gente pode deixar como mensagem é que os jovens eles se apoderem desses espaços de decisão, porque muitas vezes a política ela é uma coisa desgastante, distante da realidade, chata, burocrática, né? E nós tivemos na última reunião do Conselho Municipal de Juventude na semana passada, foi uma reunião cheia com muitos jovens, e a gente conseguiu levar vários jovens que foram pela primeira vez. E teve uma jovem que falou o seguinte: olha, eu estava morrendo de medo de ir nessa reunião, eu sempre quis participar da política, mas eu não participo porque eu acho que vão ser discussões chatas, que vai ser disputa política, discussões distantes da minha realidade. Ela estava relutando para ir na reunião do Conselho Municipal de Juventude, e ela saiu muito surpresa, porque ela viu que ali de fato havia o interesse em conseguir construir política de juventude. Ela falou que vai querer voltar nas reuniões, que ela ficou encantada com o trabalho. E esse é o valor de todo mundo que tem nas reuniões do Conselho. Então, se aquele jovem que tem aquele interesse, né, de participar mais da política, que fica incomodado de só participar falando mal dos políticos no Facebook, a gente sabe que isso é importante, a indignação ela é importante, temos que criticar sim, mas só isso não é o suficiente, temos que levantar do sofá, da cadeira, sair do computador e fazer alguma coisa de concreto. Aquele jovem que quer participar da política, mas não quer participar de um partido, nem de um movimento, ele tem um Conselho Municipal de Juventude como espaço plural, aberto, para todo mundo participar. Que bom. Nós agradecemos muito a sua participação. Foi ótimo nós termos esses esclarecimentos sobre o Conselho Municipal de Juventude e desejamos muito sucesso, porque efetivamente os jovens, como os menos jovens ou mais tempo jovens, como se queira olhar, precisam voltar a acreditar nesse país, porque hoje nós passamos por um período de grande descrédito, culpa dos poderes instituídos, tanto executivo quanto legislativo, como do judiciário. E nós precisamos ter mecanismos que voltem a rever e ressuscitar essa esperança. Agradecemos a sua participação. Eu que agradeço, muito obrigado. Todos podem acompanhar esses programas, seguir os programas. Tem na tela o site da ASP, o telefone da ASP, para poderem acompanhar esse programa posteriormente e todos os outros programas. Muito obrigado.